Olá, eu me chamo César Cruz e hoje no nosso bate-papo eu vou estar trazendo aqui uma das práticas para que a gente possa entender todo o mecanismo na mudança de comportamento e padrão. Um dos grandes desafios, na realidade, que eu entendo que é extremamente, desafiador, é quando a gente se depara com a nossa vida e percebe que precisamos mudar. E como realizar isso? Quando eu digo que é extremamente desafiador, porque toda mudança ela é um processo. E esse processo provavelmente vai levar muito tempo. E quando eu digo muito tempo, eu estou falando de anos. Não são mudanças simples. Acredito que quando a gente vai buscar ajuda com um profissional, a gente então chegou a uma conclusão que sozinho não temos como fazer essa jornada. Sozinho não estamos conseguindo criar a mudança necessária. Então, uma das primeiras coisas que nós temos que entender dentro desse processo é como funciona a nossa mente. Como funciona a mente no sentido das suas divisões, o seu mecanismo, e como todo o comportamento ele é processado e de que forma a gente consegue fazer essa transformação em nossa vida. A psicologia ela vai estudar sobre nosso estado de consciência. Ela vai estudar sobre o nosso comportamento. E dentro desses estudos, grandes mentes, grandes estudiosos da psicologia, fizeram um trabalho muito profundo em relação a isso. E um desses trabalhos foi que o ambiente ele molda e cria os nossos comportamentos. A primeira infância, ali na nossa fase de 1 até os 2, 3 anos, mais ou menos, que é o momento que o cérebro ele está com um HD, teoricamente vazio, e todas as informações que recebemos ali do ambiente e dos conceitos de quem está ali com a criança, provavelmente o pai e mãe, são as suas primeiras certezas, que chamamos de crenças. E essas são as programações mais profundas. Também quero lembrar que no momento ali da gestação, tudo aquilo que nossa mãe
estar vivenciando enquanto sentimento é passado para o cérebro do bebê. Então, dentro do universo terapêutico, principalmente dentro da forma como eu conduzo, eu sempre pergunto, né, como foi ali a gestação. É importante para mim saber como foi a gestação. Tentar conversar, né, se for possível, ou se a pessoa conhece alguma história em relação do momento que a mãe soube que estava grávida. Como é que foi esse impacto? Foi um impacto de alegria, felicidade? Foi um impacto de medo? Quantas relações, dependendo do momento da pessoa, da idade, aquela gestação não era para acontecer. Então, quanta coisa passou ali né? E todo esse sentimento, ele fica impregnado no campo. Então, esse campo, as tradições mais antigas conhecem como nosso campo biomagnético, nosso campo bioenergético, nosso campo mental, o nosso campo eletromagnético. Em algumas tradições eles vão chamar do campo luminoso, né, do ovo luminoso. Cada escola e cada cultura vai dar um nome. A física quântica chama do campo morfogenético. Ou seja, existe um campo, né, no qual todas as informações, todas as experiências, elas ficam impregnadas ali. Então, olha a importância, né, da gente entender. E depois dos 3, 4, 5 anos que a gente vai trazer ali como a segunda infância, todas as experiências, né? E aí você tem criança, adolescência e aquela transição, né, da adolescência para a fase adulta. Todas essas experiências, elas vão criando, né, as nossas crenças, os nossos conceitos. Então vamos chamar isso de uma programação. Então, quando você começa a ter as experiências da vida, que você vai para o mundo, a forma como você vai reagir, a forma como você vai lidar com isso, as bases, as referências, elas vão estar justamente sendo avaliado por esse programa que está no nosso inconsciente. Então é muito comum pessoas que tiveram essa primeira infância, segunda infância, até mesmo ali aquela fase, né, de adolescente para adulto, com histórias emocionais muito pesadas, elas vão ter uma grande dificuldade em relação a enfrentar, a vivenciar os desafios da vida. Porque a vida vai o tempo todo nos trazer, né, desafios. Se tem uma coisa que é certo na vida, é que nós vamos enfrentar grandes desafios, grandes tempestades, porque a vida ela é feita dessa forma. E uma coisa que é muito interessante, que só há crescimento, só há transformação quando a gente é desafiado. Quando estamos ali naquela zona de conforto, não há crescimento. Mas as pessoas que buscam, né, o crescimento, a transformação,
Naturalmente, a vida vai trazer para ela esses grandes desafios. Então chegamos numa determinada fase da nossa vida no qual a gente está dentro desse processo da transformação. E isso é bem interessante porque agora começa, né, um novo entendimento em relação a como é desafiador essas transformações. Então vamos entender, né, esse grande desafio. Primeiro temos que entender a divisão do cérebro. Eu quero aqui relembrar mais uma vez que o cérebro, ele não é a mente. O cérebro, ele é uma parte biológica orgânica, no qual nesse momento 100% da nossa capacidade cerebral está em processos, né, de funcionamento. Senão a gente não estaria aqui nesse exato momento com a nossa saúde mental, né, em plena harmonia. Mas quando a gente fala de consciência, a gente então vai entender que a consciência, ela é um processo de estar consciente do que está acontecendo nesse exato momento. Então, nesse exato momento, eu estou aqui no ambiente no qual alguns elementos visuais, som, fica muito claro para mim. Mas não estar consciente, não estou consciente exatamente do que aconteceu uma semana atrás. Eu iria precisar parar, me concentrar para buscar essas informações, ou no máximo que a gente consegue são fragmentos dessas informações, não exatamente todo o contexto, como eu estou aqui agora, podendo observar. Então há uma divisão dentro dos estudos da neurociência que conscientemente somos apenas 5% de tudo aquilo, de todas as experiências que a gente já viveu. Desde do momento da concepção, toda a experiência ali da primeira, segunda, terceira infância, a nossa adolescência, dependendo da nossa idade, da idade adulta, e se você hoje está com 60 anos, e da a última experiência de 10 anos para trás. Porque a parte consciente, lógica, ela não tem essa capacidade de relembrar tudo isso. E aí a gente então vai entender que existe uma outra divisão, que é o inconsciente. Então, a psicologia, vou relembrar aqui, ela estudou toda essa parte consciente e estudou sobre a criação da nossa personalidade, do nosso comportamento, baseado no ambiente, da forma como a gente foi criado. Então existe um livro muito famoso, né? Pai Rico, Pai Pobre, que é definido justamente dentro desse universo do comportamento. Se você foi criado numa família de prosperidade,
provavelmente hoje você tem uma vida próspera. Se você foi criado numa família no qual havia, né, alguma escassez, provavelmente você hoje pode ter uma vida limitada em relação à questão financeira e conforto. Pode ter uma vida um pouquinho melhor do que foram os nossos pais. Provavelmente, se você não estudou, se você não procurou olhar para isso, se você não foi estudar sobre educação financeira, se você não aprendeu a lidar com a questão dinheiro, você provavelmente tem dificuldade com as questões financeiras, né? Aquela que foi criada num ambiente mais favorável, ela teve, né, todos os elementos para hoje, de repente, ter uma vida confortável, quem sabe até ser uma pessoa financeiramente estabilizada, tendo suas reservas financeiras. Esse é um processo que a psicologia, estudando sobre ambiente e comportamento, ela desenvolve. E houve, né, uma mente muito brilhante, um grupo de pessoas, né, com mentes muito brilhantes, que começaram a entender que havia o processo do inconsciente. Então, eu vou aqui dizer que a psicologia de Freud e todos os seus discípulos cuidou dessa parte do inconsciente, e mais tarde Jung e outros grandes nomes trabalhou dentro da psicologia da consciência. São dois grandes estudos que eu tive o privilégio, e tenho o privilégio até hoje, de estar estudando sobre esses dois momentos. Então eu preciso, né, ter um histórico da vida da pessoa, de todas as experiências, e nesse momento eu tenho ali uma base, né, de como foi programado o inconsciente da pessoa. E depois eu preciso, né, entender como é que o inconsciente dessa pessoa rege a vida dela. Então o que eu quero dizer? Que na realidade nós somos regidos não pelos 5% no qual nós estamos conscientes. Nós somos regidos por 90%, 95% daquilo que está inconsciente em nós. Ou seja, a gente não é aquilo que nós imaginamos, aquilo que a gente pensa que a gente é. Não. Nós somos um programa. E é tão desafiador, né, a gente pensar dessa forma e entender que esse é o processo. Ou seja, a gente vai começar a entender que nós somos governados pelo nosso inconsciente, sim. É dessa forma que a gente se comporta todos os dias. Então a gente vai entender que o resultado da nossa vida hoje, ele está justamente associado naquela programação que está inconsciente. E quando a gente entra dentro de um processo de mudanças, quando a gente vai buscar isso principalmente dentro de um trabalho terapêutico, tá? Eu realizo retiros, eu realizo workshop, cursos. Ali são informações. Mas o grande trabalho é você pegar essas informações e no seu dia a dia você colocar isso em prática. Então eu vou chamar isso, né, de um treinamento. E eu vou trazer alguns elementos aqui extremamente importantes. A primeira coisa é a gente entender que amanhã, quando eu acordar, se eu repetir o mesmo comportamento mecânico do dia seguinte, os programas que estão no nosso inconsciente,
ele vai continuar regendo. Então, qual é o primeiro passo dentro desse processo de transformação? É a gente começar a mexer nesse programa, que é um programa que ele já está automático no nosso inconsciente. E o mais interessante é que, assim, todos nós aqui, né? Quando eu chego para uma pessoa e eu pergunto a ela, né? O que você quer da sua vida? Como você gostaria que a sua vida fosse? E ela vai explicar exatamente, ou pelo menos vai ter noção de como a vida dela, como ela gostaria de ter uma vida. Mas por que isso não acontece? Por que ela não consegue ter essa vida? Porque todos nós estamos presos e respondemos ao programa que está inconsciente em nós. Então, se a gente não começar a criar exercícios, se a gente não começar a observar, se a gente não começar a realizar alguns trabalhos para que isso possa ser modificado, vamos continuar escravo dos nossos comportamentos mais antigos. Então, uma das coisas que eu utilizo, baseado em tudo aquilo que eu já estudei, e principalmente dentro da minha própria caminhada, foi entender que o primeiro passo é mudar um programa que todos os dias ele é acionado. Então esse programa ele tem que ser interrompido. Então vamos dizer que eu queira criar um novo eu. A minha proposta é criar uma nova pessoa para que novos resultados possam acontecer na minha vida. Então, indo para a parte cerebral, eu gosto de fazer uma analogia sobre o nosso cérebro e o celular. Então vamos aqui, a analogia que eu sempre faço é que o nosso cérebro é o aparelho celular. E toda vez que eu baixo um programa, seja o programa, né, para que eu possa acessar o meu banco, né, seja um programa para que eu possa acessar determinadas redes sociais, esse programa ele não faz parte do celular, ele não vem no celular, ou seja, são programas que não estão ali. Então vamos botar que esses programas são comportamentos. Então o que acontece? Todos os dias, quando eu ligo o meu celular, a gente vai observar que vai levar um tempo para que os programas que não fazem parte do celular, somente esses programas que eu citei aqui agora, ele leva um tempo para ser acionado. Pois bem, isso são estudos, tá? Isso não é só uma observação, isso é estudo dentro da neurociência, que diz que quando a gente vai entrar ali no processo do sono, a gente sai de um estado consciente, a gente entra no pré-consciente para depois entrar no estado inconsciente, no qual esse estado do inconsciente é aquele estado que a gente chama de estado de meditação, que a gente chama de teta, imaginação, meditação. A partir dali, dependendo da qualidade do sono, você entra em estado profundo de relaxamento, que é o estado do sono profundo. Quando a gente está acordando, esse mesmo caminho ele é feito, agora vindo do estado teta, que é a imaginação, para o estado da consciência. Então, antes da gente chegar no estado da consciência, a gente vai passar pelo estado do pré-consciente. Então, aí é uma sacação minha, né? O que foi que eu entendi, sendo também um hipnólogo, trabalhando muitos anos com hipnose, entendi que esse estado que a hipnose, né, nos leva, o trabalho do hipnólogo é justamente tirar a pessoa do estado de consciência, levar ele para um estado, né,
de meditação, o estado mais zen, que é o estado teta, que é a imaginação. E quando ele está dentro daquele estado, a gente vai colocar programas, informações, sugestões. Esse processo, ele acontece naturalmente. Por isso que é recomendado, quando a gente vai dormir, né, dentro da hipnose, você colocar ali um fone de ouvido e você está ouvindo afirmações positivas. Por quê? Porque você vai programar o seu inconsciente. Do mesmo processo, a gente vai estar utilizando assim que acorda. Então, o segredo é: acordou, senta. É importante ter um estado de respiração, porque na própria hipnose a gente usa um estado de respiração. Nesse estado de respiração, ele vai ser ali um programa, né? A respiração nos coloca num estado de consciência. E nesse estado de consciência, você então consegue permanecer, né, naquele entre estar ainda em estado de sono e um estado quase acordado. Se nesse momento eu sento, faço uma prática de respiração mais simples, tá? Eu estou quebrando, eu estou anulando aquele programa automático, ou seja, aquela repetição do dia anterior, porque para o nosso estado de consciência, o cérebro 100% o tempo todo trabalhando, mesmo dormindo, o sistema autônomo, ele continua mantendo todo o sistema biológico em funcionamento. Mas os estados de consciência, lembra? Estado de consciência, somos apenas 5% conscientes de tudo que está armazenado no nosso inconsciente. Esses programas que vai dar sentido ao nosso estado de consciência, ele leva um tempo para ser acionado, que são os nossos comportamentos padrões. Então, para que dê sentido, aí está o grande detalhe, procure prestar atenção nisso. Para que dê sentido para o meu dia de hoje, para dar continuidade ao dia de hoje, essa mente, no qual estão os nossos estados de consciência, ela precisa se ligar no estado da consciência do dia anterior, para fazer a conexão. Se nesse momento eu entro num estado de meditação, como uma prática de respiração, eu estou interrompendo, eu estou criando ali, né, um corte, que seja 10 minutos, 15 minutos. Todo dia isso, todos os dias, aí vem a disciplina, vem a constância, todos os dias. Então agora eu tenho, assim que eu acordo, esse estado, esse momento dessa prática. Aí a gente vai entender por que nas tradições mais antigas, né, nas mitologias mais antigas, a prática da meditação na parte da manhã. Eles não tinham evidências, não havia como comprovar cientificamente que as transformações que aconteciam nas pessoas que chegavam no mosteiro estavam justamente associadas a essa prática na parte da manhã. Então, uma das coisas boas hoje da ciência é que elas estão validando, comprovando uma técnica que antes era considerada algo místico, mas que há uma ciência por trás disso. Então, hoje a prática da meditação ela é recomendada dentro da área da saúde mental. E isso é muito bom no sentido no qual a gente não vai ficar apenas dependendo de remédios para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor. Então, se todos os dias eu começo a colocar ali essa prática, e dentro dessa prática eu consigo interromper, quebrar, né, esse momento
de conexão com o eu antigo, eu estou começando nesse momento a estar criando um novo eu. E essa é uma jornada que ela vai levar muito tempo para ser concretizado. E aí a gente vai, né, se deparar com algo muito comum dessa sociedade que nós vivemos hoje, né? Essa sociedade que a gente vive hoje, principalmente os mais jovens, elas não têm a paciência, elas são muito influenciadas de uma forma muito negativa, dentro da minha visão, que as construções e os resultados da nossa vida, elas vão acontecer de uma hora para outra. E isso hoje é o que mais está levando, né, as pessoas a desenvolver uma grande ansiedade. Isso hoje é o que mais está levando, dependendo da faixa etária das pessoas, a cometer atos contra a sua própria vida. Então estou falando aqui de tentativa de suicídio, porque elas vão buscar nas redes sociais determinados influenciadores, modelos no qual isso já é comprovado, que 90% deles que estão ali mostrando ou trazendo alguma coisa é justamente um teatro. O grande interesse deles é ter visualização para poder estar ali tendo um reconhecimento, e através disso, que está por trás disso, são formas de ganhar dinheiro. Então ele jamais vai levar uma informação como essa que eu estou trazendo aqui. Imagine, eu acredito que o áudio vai ficar longo, mas é importante. Então, se vocês tiverem paciência de estar ouvindo, significa que vocês não estão tão contaminados assim. Hoje todos gostam, né, de algo ali de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Isso é só informação. Isso não é conhecimento. E mesmo esse longo que eu estou trabalhando aqui hoje, se você não ouvir ele constantemente, você não vai entender nada e você não vai aprender nada. Por quê? Porque essa ideia de uma construção a longo prazo, isso não se encaixa muito nessa sociedade de hoje. Então, dentro da minha visão, um dos grandes fatores para as doenças mentais é justamente acreditar que o processo da nossa vida, a transformação da nossa vida, é um processo longo que vamos construindo gradativamente, nos aprimorando, nos aperfeiçoando, para que um dia a gente venha vivenciar o que nós estamos construindo. Outro grande desafio é o desafio da incerteza. Qual é a certeza que, se todos os dias eu acordar e praticar essa primeira prática da manhã, de ao invés do meu eu anterior dizer e ditar como será o meu dia, eu vou, esse eu consciente, que já está consciente que ele precisa criar um novo programa. O primeiro passo é essa prática da meditação com uma respiração adequada. A respiração mais simples, gente. Inspire e expire pela narina suavemente. Se quando você acordar, dependendo, né, do momento que a pessoa está vivendo, os pensamentos, logo, né, a cobrança
aqueles pensamentos repetitivos logo toma conta. Normalmente são pessoas que não conseguiram dormir bem, ela não teve esse sono profundo, isso é um relato muito comum. São pessoas que têm um sono de vigília, né? Qualquer barulhinho ela acorda, então a gente sabe que ela não entrou nesse sono profundo. Então, se acontecer isso, assim que você senta na cama, fecha os olhos e começa a olhar para dentro de você, e ali já começar a vir, né? A cobrança do horário, a cobrança do que está ali é algo desconfortável, vai ter algumas coisas biológicas, sim. Então a respiração mais adequada é a respiração do diafragma. E contando essa respiração. Então, quando inspirar, quando você encher o pulmão, você vai projetar a barriguinha para fora, conta enchendo de 1 a 5, retém em 5, cheio, solta suavemente pela narina, puxando o abdômen para dentro, em 5, 5 vazio. Mais uma vez, inspira, 5 cheio, 5 vazio. Você vai repetir isso várias vezes. Em algum momento você para de respirar dessa técnica e respire naturalmente. Foque toda a sua consciência no centro da testa e veja se há ali uma tranquilidade. Se não há cobrança, pode aparecer uma imagem, pode aparecer de repente uma cor, e significa que você entrou em estado teta, que é a imaginação. Então vai vir ali um símbolo, uma cor, uma paisagem. Ok, essa é a ideia. Você está quebrando o programa antigo, que é aquele que ficava te cobrando, botava você na correria, que tem que fazer alguma coisa, eu estou atrasado. Esse é o primeiro passo, o primeiro grande trabalho. Então, qual é a certeza que eu fazendo isso diariamente, todos os dias, a minha vida vai mudar? De princípio, a gente não tem essa certeza. E aí é que está, né? Dentro das minhas observações, das minhas experiências, a grande maioria desiste. A grande maioria não passa de 3 meses. 3 meses, 2. Ela começa ali naquela empolgação, mas vai chegar uma hora que alguma coisa, o dia anterior dormiu tarde, aí perdeu a hora, acordou em cima da hora de sair para o trabalho, aí hoje já não fez. É o dia seguinte, de repente, emenda outra coisa, e daqui a pouco ela vai saindo, ela vai saindo do trilho, ela vai se perdendo. Por quê? Porque você está brigando com o teu eu antigo, o teu eu anterior. Ele não vai deixar isso acontecer de uma forma muito simples. Porque a gente está falando já de um processo biológico. Existe um termo dentro da neurociência que a gente fala o seguinte: muitas das vezes nós já estamos viciados àquele desconforto. A gente já está viciado a ter uma vida de estresse. O nosso corpo, que é a representação do nosso inconsciente, ele vai começar a sentir falta. Parece loucura, né? Mas ele vai começar a sentir falta daquele estado de estresse. Então, um dos fatores que faz com que as pessoas não consigam manter um programa é justamente esse fator biológico. Então, esse é o grande desafio, né? É o segundo grande desafio. O primeiro é você ter uma rotina de acordar todo dia e ter essa prática de 20 minutos. E o segundo é justamente esse fator biológico, no qual o nosso corpo já está viciado, e ele vai cobrar isso. E naturalmente, né, em algum momento a gente vai perder, vai ter aquela semana que a gente vai legal e vai ter aquela semana que 1, 2 dias perde, e aí rapidamente o eu antigo ele começa a tomar conta. Se você não retornar rapidamente, você não vai conseguir criar esse novo eu. E esse novo eu, ele é um processo que daqui a alguns anos é que você vai estar vivenciando, que você vai olhar para a tua vida e vai ver as grandes mudanças, as grandes transformações. Nesse primeiro momento que nós estamos
tentando criar é um novo comportamento, uma nova disciplina, um novo hábito. Então isso é extremamente desafiador. O outro grande desafio é, durante o dia, a gente estar consciente que estamos criando um novo eu. Então, o primeiro trabalho foi você interromper o automático. Após a prática da meditação, você vai realizar todas as tarefas que você faz do dia anterior. Mas qual é o grande diferencial? O grande diferencial é que o primeiro programa não é mais o programa automático. Ele agora é o segundo programa. Ok, então você vai levantar, fazer toda a rotina, tomar seu café, tomar seu banho, se preparar e sair para o trabalho. Mas em algum momento durante o dia, alguma coisa vai acontecer e as tuas reações antigas, elas vão retornar. Provavelmente você pode pegar um trânsito e aí já vem aquele pensamento, né? Mas, nossa, cara, tudo parado, e ali você já começa a ficar ansioso, a respiração muda. Às vezes no trabalho alguma situação pode começar a ser desafiadora, e aí a gente começa a acionar o eu antigo. Então o trabalho, ele não é apenas eu sentar de manhã cedo, fazer a minha prática de respiração, em algum momento, somente com as pessoas que eu faço, né, mentoria e que estou fazendo um acompanhamento, em algum momento, isso vai variar muito de cliente para cliente, nós vamos entrar nesse programa da construção do novo eu. Tá? Uma coisa que eu sempre peço a eles: a prática de desenvolver o observador. Essa prática ela é extremamente importante, porque ela é um complemento que vai auxiliar a primeira prática da manhã. Se eu não tiver consciente das minhas reações e tentar, né, de alguma forma, impedir, interromper que aquele comportamento antigo ele continue atuando, essa jornada se tornará cada vez mais desafiadora. Então o observador, em algum momento, né, no auge desse comportamento do observador, é quando eu saio do estado do automático, ou seja, as coisas acontecem e eu simplesmente reajo automaticamente, ou seja, eu não analiso as minhas reações, eu não analiso o ambiente em si para então eu responder adequadamente. Então o comportamento automático ele também precisa ser trabalhado durante todo o nosso dia. Essa é a importância da gente desenvolver o observador. E uma coisa que auxilia muito é, no final do dia, antes de ir dormir, a gente ter um hábito de ter um caderno ou uma agenda para que possamos anotar ali como foi a jornada desse dia. O quanto eu consegui manter a minha disciplina. O quanto eu consegui no dia de hoje anular comportamento do meu eu antigo e conseguir colocar em prática o comportamento da nova pessoa.
E tudo isso, toda essa jornada, essa disciplina, essa nova forma de conduzir o teu dia a dia, a tua vida, vai contribuir para a construção desse novo eu. Sem essas ferramentas, sem essas práticas que eu estou colocando aqui agora, não haverá transformação. E quanto mais você for se aprimorando dentro dessas práticas, você começará a observar pequenos resultados. Porque as grandes mudanças, né, aquelas mudanças que um dia você vai fechar os olhos e agradecer a sua bela vida, que é o que eu faço hoje. As minhas preces hoje são de gratidão. Mas quando eu olho para trás, eu me lembro que eu comecei essa construção há 20 anos atrás. Acho que até mais. Mas eu acho que de forma consciente, com conhecimento, entendimento e muito estudo, eu vou colocar uns 25 anos. Hoje, as minhas preces são de gratidão. Mas os meus sonhos, as minhas transformações ainda não terminaram. Eu tenho ainda grandes projetos. E continuo. Então é muito mais fácil para mim não ter dúvida. Porque eu já vivo nisso há muitos anos. Eu já estou colhendo todo esse esforço, toda essa dedicação. Porque uma das coisas que dentro das minhas práticas eu observo muito é que quando começar a acontecer as mudanças essas, eu vou trazer aqui alguns exemplos, né? De repente, seus amigos vão começar a dizer para você que você está uma pessoa chata, que você está diferente, não está conseguindo mais interagir. Ambientes barulhentos vão começar a te incomodar. As pessoas vão começar a olhar para você e vai ver que você não consegue mais acompanhar elas, né? Naqueles drinks, nas bebidas. O tipo de programas que elas gostam, né? Que são programas de ir pra balada, né? A noitada, virar a noite, assistir show. Uma vez uma pessoa me disse o seguinte, né? Que essa geração atual, eles só lembram do começo do show. Porque eles começam a beber e a usar tanta substância que da metade do show até o final eles não lembram de mais nada. E quando eu escutei isso, eu falei, nossa, como assim? Eu sou de uma geração que a gente era careta, né? A gente viu o show do começo ao fim. Eu disse, não, as pessoas vão lá e fica tudo muito louco. Então, todo esse comportamento, eles vão começar a mudar. E isso vai começar a gerar para você, que está nesse processo, né, algo estranho. Então, em algum momento, parece que você vai ficar sozinho e que seus amigos vão te abandonar. E as tuas vontades agora vai ser querer sair para fazer uma trilha. Você vai querer ficar em lugares mais silenciosos. Você vai querer começar a participar de retiros. Música alta vai te incomodar. Bebida não vai mais. Tomar um golezinho já vai se sentir mal. As músicas que antes para você não fazia muita importância, né? Era indiferente qualquer música que estivesse tocando, agora não. As músicas vão te incomodar, porque são frequências. Esses são os sinais que você está mudando.
E ao mesmo tempo, esse é um ponto muito desafiador. Porque algumas pessoas não vão querer abrir mão disso, porque elas vão entender que isso é um grande sacrifício. E esse vai ser o grande desafio também dentro desse processo. Na ciência a gente fala de neuroplasticidade. Havia uma ideia que a forma como a gente foi programado, todas as crenças que nós recebemos, iria nos conduzir até o final da nossa vida. Mas com o avanço, principalmente da neurociência, começou-se a perceber que o nosso cérebro ele pode ser modificado. Ou seja, a gente pode treinar o nosso cérebro. Cérebro. Ele pode ser treinado. Na área do esporte, por exemplo, há um termo muito utilizado hoje. Não basta apenas ter talento. Talento sem disciplina, sem treinamento, não vai chegar muito longe. E aqueles que não têm talento, mas têm disciplina e treina seu cérebro, ele pode chegar muito próximo daquele que tem talento, que já é um dom natural. Então eu posso criar um novo eu? Sim. Você vai treinar o seu cérebro. Então a neuroplasticidade é um dos termos, né, utilizados na neurociência. E isso foi visto através das práticas de meditação. Então existe um vídeo que mostra, né, uma pessoa sentado numa cadeira, imaginando, fazendo um percurso no carro, apenas imaginando. Ele segurou ali como se fosse um prato, e ele se imaginava dirigindo o seu carro, e nesse momento todos os circuitos do cérebro dele estavam sendo analisados. Ele imaginando, ele indo para um lugar que já é um lugar que ele vai sempre, fazendo esse percurso mentalmente. Áreas do cérebro foram ativas. Essa pessoa então pegou o seu carro, com eletrodos ainda ali ligados ali no cérebro dele, com, né, toda uma aparelhagem dentro do carro. Ele pegou o seu carro e foi fazer o mesmo circuito, agora realmente dirigindo. E as áreas do cérebro que foram ativas, enquanto ele estava imaginando, fazendo, sentado na poltrona da sua casa, segurando um prato, foi ativada. Os mesmos circuitos mentais, as mesmas áreas do cérebro. Então ali se comprovou que quando você imagina, para o cérebro está acontecendo. Então, o poder da imaginação, esse é um outro grande benefício, uma grande ferramenta que nós temos. A arte de imaginar. Eu acho que todo mundo aqui já teve uma experiência quando você vai assistir um filme, você emocionalmente você se envolve com o filme. Se é um filme de terror, em algum momento a gente leva aquele susto. Se é um filme de amor, dá aquele nó na garganta e a gente começa a chorar. Se é um filme de ação, a gente fica, né, com a adrenalina mais ativa. Por quê? Porque quem está assistindo é a nossa mente inconsciente. O racional sabe que tudo aquilo ali é um filme, é um teatro, mas a mente inconsciente, que é a mente que comanda na realidade, é ela que está no comando. Esse é um grande exemplo quando a gente diz, né, que quem está no comando não é a nossa mente racional, mas sim a nossa mente inconsciente. Então, o exemplo do filme, né, ele é justamente a melhor forma de explicar sobre isso. Então, o processo de imaginar, ele também não é só um processo dentro da área mística.
no qual isso era muito conhecido dentro, né, dentro de uma visão mais cartesiana. Mas existe uma prática e um modelo também de imaginação. A imaginação, ela não vai ter resultados para o nosso inconsciente. Agora, exatamente aqui, eu estou aqui fazendo esse trabalho, realizando aqui esse conteúdo. Não vai adiantar nada eu aqui fechar os olhos e imaginar minha vida. Porque nesse momento eu não estou no estado teta. Nesse momento eu estou no estado da consciência. Eu preciso estar consciente. Eu preciso aqui estar atento. Então eu estou no meu estado mais consciente, no meu estado mais lógico. Sabendo, analisando e acompanhando tudo que eu estou passando para vocês. Então, quando eu terminar aqui, não adianta eu chegar, fechar os olhos e imaginar minha vida. Não. Não vai ter efeito nenhum. Não vai ter efeito nenhum eu espalhar frases pela minha casa para me lembrar que eu sou uma pessoa feliz, que eu sou... Não. Não é dessa forma que acontece. Por quê? Porque o estado de consciência, ele já assumiu. Os nossos comportamentos do eu antigo, é ele que está no comando. Então, ele vai dizer, isso é bobagem. Mas, quando eu entro num estado que eu sento, fecho os olhos, entro com a prática da respiração, e começo então a entrar nesse estado mais zen, eu começar a imaginar dentro desse estado, ali sim, ali nós estamos criando, nós estamos colocando semente dentro do campo das possibilidades. Então essa prática, ela é muito mais eficiente ali assim que a gente acorda, a primeira prática da manhã, é onde eu entendo, com as minhas experiências, que o melhor momento da cocriação, ele acontece exatamente ali, naquele momento da manhã. Sim, foi uma noite que eu dormi muito bem, acordei totalmente descansado, ou seja, o cérebro está muito bem descansado, porque eu tive um sono profundo e um sono reparador. A gente sabe quando a gente tem esse sono. Eu vou sentar, vou fechar os meus olhos e vou entrar num estado de observar o que se passa em minha mente. Se eu tenho uma mente já treinada, ou seja, se eu tenho uma mente já trabalhada dentro das práticas de meditações, eu rapidamente entro no estado da imaginação. Eu entro no estado teta, ainda mais vindo de uma boa noite de sono. E vai haver um momento ali, dentro dessa jornada, dessa prática de silêncio profundo, eu vou então começar a criar a minha vida em cada detalhe. Tem um termo que eu gosto muito de usar, que eu li em algum lugar, que nós somos o arquiteto da nossa realidade. Na filosofia existe ali, né, o estudo sobre a metafísica, o mundo ideal de Platão. E dentro dessa visão filosófica, Platão dizia que existe o mundo das ideias, no qual há uma perfeição, mas quando o homem ele capta
essas ideias e tenta trazer para essa dimensão as imperfeições. Mas eu quero me ligar aqui no mundo das ideias. Nas tradições orientais, se diz que nós criamos a nossa realidade. Há vários estudos, principalmente no caminho do yoga, que fala exatamente sobre esses aspectos. Você é exatamente aquilo que você cria mentalmente. Tanto que em algumas escolas na Índia se diz que o yoga começa na mente. O primeiro grande trabalho é uma reeducação mental. O conhecimento deles era por experiência, evidência. Eles evidenciavam os modelos mentais das pessoas, seguindo aquela rotina, aquela prática que os mestres haviam desenvolvido, se viu uma grande transformação no comportamento. Se mudou o comportamento, a vida da pessoa muda. Os resultados mudam. E hoje, com a ciência, com a neurociência, principalmente com a física quântica, que é uma outra ciência que está validando, a gente entende que tudo isso é possível. Mas quero aqui lembrar mais uma vez. Isto é um processo a longo prazo. Não há transformação a curto prazo. Não existe milagre. Eu deixo isso muito claro. Não tem milagre. Não tem fórmula mágica. Dentro da minha experiência, não há salto quântico. O que eu entendo é, em algum momento, eu posso estar participando de algum estudo, fazendo um curso, um aprimoramento, participando de algum retiro, ouvindo algum mestre. Em algum momento, dentro desse universo, eu ouvi uma frase que abriu várias percepções. E tudo ficou muito mais claro, muito mais nítido. Isso não é salto quântico. Essas informações já estavam ali, só que estavam no meu processo inconsciente. Aquela informação que eu recebi foi a chave que abriu a porta de um conhecimento que já pertencia à minha alma. Mas eu só não sabia como. Sabe aquela sensação que você às vezes vai num lugar na primeira vez e você tem a sensação que você já esteve ali? Ou que você já vivenciou aquela experiência? É muito comum quando as pessoas às vezes vêm participar de alguns retiros, que ela tem a sensação que aquilo ali não é novo. Porque ela já tem essa informação no seu campo. Salto quântico, que é um salto de expansão de consciência, são aquela experiência que ele mudou a pessoa, transformou a vida daquela pessoa num prazo de 1 semana, a 2 semanas, a 1 mês. Falo isso porque eu tive essa experiência. Acho que não vai ser o nosso bate-papo aqui de hoje. Numa outra oportunidade eu falo sobre isso.
É algo muito mais profundo. E não é simples. Houve uma grande transformação na minha psique. E quando eu falo da psique, pense numa área sensível. Por isso que as transformações é um processo de construção, porque nós estamos falando da transformação de uma psique. Eu gosto muito de criar e trazer uma analogia da nossa psique numa tríade: mente, sentimento e corpo. A nossa mente é como uma estação de rádio. Frequência, ela capta as frequências. Então, tudo aquilo que eu tenho uma preferência, seja música, alimentação, ambiente, pessoas, são frequência. Sentimentos. Está dentro do campo das emoções. E que vão refletir, vão ressonar, vai reverberar no meu corpo orgânico, corpo físico. Você mudar a frequência mental, transformar os seus sentimentos. Sabe aquela história? Engraçado, isso antigamente me deixaria assim assado. Agora não mexe mais comigo. Sabe aquele livro que a gente não conseguiu entender quando a gente leu numa determinada época, agora a gente pega para ler e a gente entende? Essas são as transformações que precisam de tempo. E biologicamente nós estamos falando de um circuito do nosso cérebro, os neurônios, a parte bioquímica, todo o nosso sistema orgânico que vai desde o cérebro, a frequência cardíaca, a vibração do nosso corpo. Então, olha como é um processo complexo, por isso que ele é gradativo. Vai começar por onde? Pela mente? A transformação vai começar pelo sentimento, vai começar pelo corpo? Cada um vai ter um processo diferente. Por isso que ele é construtivo e ele é a longo prazo. Então nós precisamos ter essa paciência, que quando se trata da construção de um novo eu, ele não vai acontecer de uma hora para outra. Então, para que a gente possa finalizar, nós precisamos nos ver com a visão do futuro. Porque normalmente a gente está muito viciado em nos enxergar com a visão do passado. Às vezes acontece algumas situações, às vezes desconfortável, e essa pessoa ela vai lá atrás, há 20, 30 anos atrás, e lembra que algo parecido aconteceu. Essa pessoa vive no futuro. A vida dela vive presa e associada à visão do futuro. Ela não consegue se desligar do futuro. Em processos terapêuticos, a gente diz que a terapia parte de um princípio de fortalecer as pessoas em olhar para o seu passado e se tornar mais forte do que ela. As dores, as experiências que aconteceram não vão desaparecer. Vão ficar como fragmentos.
Mas enquanto a pessoa ela lembra de detalhes, cores, símbolos, ela está presa ao passado dela. Então ela vai continuar sofrendo. Por quê? Porque a mente não sabe o que é o presente nem o que é o futuro. Então a gente chama isso de gatilhos. Há situações do nosso presente que por algum motivo gatilhos são acionados e essa pessoa rapidamente ela vai disparar uma memória do passado, aquela dor, sofrimento, aquele às vezes o cheiro, tudo que ela viveu há 20, 10, 15 anos atrás retorna ao corpo dela e ela começa então a sentir tudo que ela sentiu. Esse é sinal que a pessoa vive presa ao passado. Então, essa pessoa está vivendo no eu, no seu eu antigo. E se você quer construir um novo eu, todo esse trabalho que eu acabei de explicar aqui, de quebrar o automático, pela prática da meditação na manhã, com esse objetivo de anular o automático do eu antigo, desenvolver o observador, analisar os seus comportamentos e suas reações durante o seu dia a dia, e anulando, modulando, trabalhando esse eu antigo. De você sentar toda noite, fazer um relatório. Quem venceu hoje? O meu eu antigo ou o meu novo eu? E no final do mês você revê. E a gente vai então entendendo quem está ganhando. Como está essa construção? E aí eu começo a entender que se eu estou avançando, eu estou começando então a trabalhar mais com a minha visão do futuro. Mas o presente? O presente você está consciente quando você está trabalhando com o observador. Quando você senta e anota como foi o seu dia, você está presente. Você fez uma varredura, você analisou todo o comportamento do dia de hoje. E para amanhã você vai ficar atenta para que você não caia no mesmo erro. Você está no presente. Mas quando eu sento e imagino aonde eu quero estar, eu estou criando o meu futuro. Então é importante a gente saber onde a gente quer chegar. O que não posso é imaginar onde eu quero chegar, que é só imaginação, não tem efeito e transformação nenhuma se você não tem essa prática da manhã, assim que acorda. E toda vez que vem gatilhos do teu futuro, você não sabe o que fazer. Então, realmente, o seu futuro não tem nenhuma novidade. Ele vai continuar repetindo, repetindo. Você vai estar passando pelas mesmas situações, porque você não está presente no exato momento. Quando você senta e olha para a sua mente, você está presente. Quando você está observando sua respiração, você está presente. Quando você chega no final do dia e olha o seu dia e anota o que aconteceu, o que gerou desconforto, aonde você se sabotou, quem foi que venceu no dia de hoje? O meu eu antigo ou o meu novo eu? Você está presente. Então, essas ferramentas que eu estou aqui compartilhando com vocês, ele vai trazer você para o presente, vai ajudar você a identificar os seus comportamentos gerados lá no seu passado e, ao mesmo tempo, estar te auxiliando para o seu futuro, aonde você vai, aonde você quer estar. Lembre-se que toda transformação vai exigir demais. Esse esforço não vai ser um esforço simples e qualquer. Não é uma jornada simples. Mas não existe outra fórmula. Não espere um milagre. Não espere uma bênção divina acontecer sem esforço.
É um trabalho diário e constante. Por isso que eu sempre escrevo, né? Disciplina e constância é o segredo para a transformação e a construção de um novo eu. Um forte abraço a todos e até um próximo encontro.